Salve, salve, galerinha. Belezinha? Galera, professor Vitor Johnny na área, com mais uma aula aí para o oitavo ano do bonde. Galera, seguinte, vamos dar então continuidade então na apostila de vocês, tá? Agora, na página 388, aonde vai falar sobre a síntese das ideias trabalhadas. O que acontece nessa síntese das ideias trabalhadas? Nós vamos falar sobre variáveis e frequências. Então, olha só, galera. O que acontece nessa relação quando a gente vai trabalhar com a tabela? Nós temos alguns conceitos básicos que nós temos que salientar aí. Mas qual é esses conceitos básicos? E justamente são essas variações e essas frequências. Bom, galera, a primeira situação eu quero que vocês grifem aí na página de vocês 388 essa variação quantitativa. Olha só, o próprio nome, gente, já está dizendo variação, variáveis, né, ou variáveis quantitativas. Ah, professor, mas o que é essas variáveis quantitativas? Olha só, ele está dizendo que são valores, são numéricos. Todos esses números são uma variável quantitativas, ok? E dentro dessas variáveis quantitativas, nós vamos ter duas situações, tá? Nós vamos ter as variáveis quantitativas discretas e as variáveis quantitativas contínuas. Olha só, está aqui e peço a vocês mais uma vez que acompanhem comigo aí na página 388, que conforme eu for explicando aqui, vocês vão fazendo suas anotações aí, meus queridos. Olha só. Bom, as variáveis quantitativas discretas nada mais é do que aquelas onde vamos tratar de número de filhos ou número de aluno por sala, número de pessoas, né, de alunos aprovados e assim por diante, tá? Com relação a números de algum acontecimento, ok? Tudo bem até aqui? Olha só, isso é a discreta, tá? Variáveis quantitativas discreta, ela é a situação bem discreta, vai situar certos pontos principais, ok? As variáveis quantitativas contínuas, tá? Olha só, ele já diz aqui, ó, características mensuráveis, que pode assumir qualquer valor. O que significa? Por exemplo, ó, vamos supor, hoje eu tenho em média 1,72. Amanhã eu posso ter 1,73. Então, olha só, são situações que está variando, tá? Assim como eu comentei com vocês lá na nossa aula anterior, falando sobre as alturas dos atletas, né? Então, ó, evolução de altura de atletas na última década. O que acontece? Ó, em uma década, essa altura, né? Se você pegar lá uma criança, por exemplo, a um certo tempo ela vai crescer, né? E essa altura dela vai variar. Então, isso significa que é uma variável contínua, ok? Uma variável quantitativa. Nós estamos tratando de número, porém, em um determinado intervalo. Tranquilo, meus queridos? Então, ó, variável quantitativa, o próprio nome já diz, quantidade. Quantitativa, eu só vou analisar se é discreta ou se ela é contínua, ok? Bom, segunda situação de variável é a nossa variável, ó, vou grifar aqui para vocês, ó, é a variável qualitativa. Olha, mas o que é essa variável qualitativa? Onde nós vamos tratar de qualidade, olha ali, ó, ou categorias, tá? O que é? Nós vamos classificar essas variáveis aí relacionadas a algum dado coletado, tá? Assim como ele diz, né, nós temos também, dentro dessas variáveis qualitativas, duas situações. Olha só, nós temos aí ó, as variáveis qualitativas nominais, tá? E as variáveis qualitativas ordinais, tá? Olha só, meus queridos, as variáveis qualitativas nominais,
olha só, ele diz o seguinte: não se pode estabelecer uma relação de ordem entre os valores assumidos, por exemplo, cor dos olhos e gênero. Então, olha só, não se pode estabelecer essa relação de ordem. O que acontece? Cor dos olhos, vamos supor, é, Aninha, Carlos e João têm olhos claros, entendeu? Então, já classifiquei eles como sendo olhos claros. É, Marcos, João e Maria têm olhos escuros. Então, olha só, estou categorizando ele, olhos claros e olhos escuros, e assim por diante, tá? Não tem essa ordem, tá? Ou gênero. O que acontece com o gênero? Sexo masculino ou feminino, tá? E assim por diante em outras situações de gênero, ok? Bom, isso é as nominais. Agora vamos falar sobre as variáveis qualitativas ordinais. Olha só, meus queridos, o próprio nome já está dizendo, tá? As variáveis qualitativas ordinais são aquelas que obedecem uma ordem, tá? Olha só, existe essa ordenação, como, por exemplo, nível de escolaridade. Por exemplo, vocês estão no oitavo ano. Pensa os outros colegas de vocês que estão no nono. Então, ó, eles estão um nível acima de vocês, tá? Isso vai acontecer no ano que vem. Vocês estarão um nível acima dos meninos que vão entrar no oitavo, tá? Do pessoal que vai entrar no oitavo. Então, observa que isso existe essa ordem. Então, são variáveis qualitativas ordinais. Ok, meus queridos? Tudo bem até aqui? Tranquilinho, né? Bom, olha só, galera. Outras cálculos, né, de tendências centrais que nós temos é com relação à moda, média e mediana. Olha só, a moda é a mais simplesinha de identificar sobre uma tabela, tá? Sobre uma tabela. Por quê? Porque a moda, olha só, nós já temos aí o próprio nomezinho dela já está falando moda. O que é moda para vocês? Não é aquela, por exemplo, vamos colocar assim, a moda só especificamente. Moda significa aquela situação ao qual o número vai se repetir várias vezes. Então, ó, isso aí está na moda, entenderam? Ó, isso está na moda, então a moda é aquela situação que vai se repetir várias vezes. No caso da matemática, a moda, né, em estatística, né, que é essa parte de tabela, a moda vai ser o número que vai se repetir várias vezes. Por exemplo, lá nas tabelinhas anteriores, uma quantidade que se repetiu mais vezes, então a moda vai ser aquela quantidade que se repetiu mais vezes, ok? Bom, a média, né, nada mais é do que eu somar todos os números, somar todos e dividir pela quantidade, tá? Somo todos e divido pela quantidade. A mediana eu preciso colocar em ordem crescente, tá? Eu preciso colocar em ordem crescente e tirar o número central, ok? Tudo bem até aqui? Só relembrando, tá? Porque isso vocês já viram, né? Bom, e aí nós temos a construção de gráficos. Construção de gráficos, aí nós podemos escolher barras, colunas de setores e assim por diante, né? E aí podem ser usadas de diversos gráficos aí para relacionar justamente com relação a essas variáveis qualitativas ou quantitativas, tá? Aí vai muito dos dados coletados, tá? Bom, agora, meus queridos, eu quero falar sobre as frequências. Então, olha só, preste bem atenção com relação a isso. Quando nós falamos em frequência absoluta, tá? Ó, frequência absoluta, tá aqui, ó, frequência absoluta, nada mais é do que o próprio dado, tá? É o próprio dado coletado na certa quantidade, ok? Como, por exemplo, lá na aula passada, quando nós montamos aquelas tabelas, a primeira coluna,
que eram os dados coletados, por exemplo, tinha lá alunos masculinos, sexo masculino, era 25. Então, ó, 25 é a nossa frequência absoluta, representada pela letrinha F, tá aqui, ó. Frequência absoluta é a frequência, né, representada pela letrinha F entre parênteses, ok? Tudo bem? Olha só, meus queridos, frequência relativa. O que é essa frequência relativa? Ela é representada pela letrinha F e o Rzinho ali embaixo, tá? O que é essa frequência relativa? Nada mais é do que eu deixar em forma de fração. É sempre eu pegar essa certa quantidade, por exemplo, que nem nós tínhamos visto lá na aula anterior, com relação aos alunos do sexo masculino. Eu lembro que o total era 40, né? Eu tinha 15 do sexo feminino e 25 do sexo masculino. Então, o total de alunos era 40. E essa frequência relativa, então, nada mais é do que eu pegar um certo valor, que no caso, se eu pegasse o masculino, que era 25, 25 dividido por 40, ou seja, vamos colocar aqui, ó, só para nós não nos perdermos. Então, olha só, seria da seguinte maneira, 25 dividido por 40, eu deixar em forma de fração, ok? Bom, o que acontece? Eu posso aqui simplificar. Ah, professor, então se eu deixar só assim está errado? Claro, não que esteja errado, mas se dá para simplificar, simplifica. Tem que chegar numa fração irredutível, ou seja, vai ser 5 dividido por 8, ok? Cheguei numa fração irredutível, então é 5 oitavos, ok? Então, cheguei na parte de 5 oitavos, parou ali, ok? Essa é a frequência relativa, tá? E olha só como é que é interessante que uma coisa puxa a outra, né? Então, quando nós formos falar então sobre porcentagem, né, ó, tá aqui, ó, porcentagem, nada mais é do que alguma coisa, né, um dado coletado sobre 100, né, um certo número, né, de observações a cada grupo de 100, tá? De 100 de uma certa amostra. Nada mais é, meus queridos, do que eu pegar este 5 sobre 8, fazer essa divisão e vai me dar um número decimal, tá? Como, por exemplo, se eu fosse fazer essa divisão, né? Se eu fosse fazer essa divisão de 5, 5 dividido por 8, nada mais é, tá? Eu vou colocar já aqui embaixo para nós, ó. Quando eu faço essa divisão de 5 dividido por 8, nada mais é do que me dar 0,625. Olha que interessante, me dá um número decimal. Só que se eu multiplicar por 100, eu vou chegar na certa porcentagem, porque nada mais é do que a minha vírgula vai andar para a direita, tá? Então, se a minha vírgula vai andar para a direita, eu vou ter aí, ó, 62, tá? 62,5%, tá? Que é correlacionado ao nosso exemplo anterior aqui, ok? Então, ó, nada mais é do que eu fazer essa divisão aqui dessa fração, ok? E multiplicar por 100 para determinar a porcentagem. Ok, meus queridos? Olha só, assim como ele fala, né, que é usual em parte de estatística, organizar os dados nessa tabela de distribuição de frequência por intervalos de classe, para chegar na determinada porcentagem. Isso é válido, né? Olha só, uma tabela organizada nessa forma é denominada, né, tabela de distribuição de frequência em classes, tá? Que é o que nós vimos na aula anterior, sobre essa construção de tabela relacionadas a classe, tá? Intervalos de classe ou relacionados a valores absolutos, ok? Tranquilo, então, meus queridos. Espero que vocês entenderam essa parte de variáveis quantitativas, variáveis qualitativas e relacionadas a frequências, frequência absoluta, frequência relativa e
porcentagem. Ok, meus queridos? Deixo aqui a vocês o meu grande abraço e até a próxima aula aí. Tchau, tchau, meus queridos. Até mais.